Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um PodGui. E antes de eu apresentar quem está aqui comigo hoje, eu gostaria muito que você desse o seu like, joinha, curta, comente nesse podcast para você mostrar e compartilha também com todo mundo para a gente mostrar para o YouTube que esse conteúdo é extremamente relevante. O PodGui é um podcast sobre empreendedorismo com o objetivo da gente justamente ajudar outros empreendedores a terem sucesso. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Bonifácio, mais conhecido como Boni Aquários, que vai contar um pouquinho da sua história de sucesso e eu tenho algumas perguntas cabeludas para você, Boni. Principalmente uma coisa que me chamou muita atenção e até que me provocou a te fazer o convite. A gente participa juntos de um grupo de WhatsApp e nesse grupo um dia você falou: o dia que eu saí do Super Simples e passei minha empresa para o lucro real, minha vida mudou. E eu falei, gente, eu como empresário de bar e restaurante também, a vida inteira escutei que Super Simples é melhor. Então vamos entender o outro lado da moeda. Eu quero que você conte um pouco dessa história para gente, mas pode começar com a sua história lá de trás. Olá, galera. Guilherme, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui no PodGui. Não sabia, né, que você tinha esse trabalho, né? Acho bacana, interessante e usar o meio de comunicação para ajudar as pessoas de alguma forma. Bom, meu nome é Bonifácio, né? Todo mundo me conhece por Boni em Goiânia, nesse segmento aí. Nome do meu avô, pai do meu pai. E uma família criada na gastronomia, né? Meu pai sempre teve botequinhos, bem pequeno, né? Sempre de uma portinha. Aquela história de mãe na cozinha, pai no balcão, e eu e meu irmão Marcelo, minha irmã Carolina, vivenciando o dia a dia desse botequim. E meu pai sempre foi... nossos pais não conheceu o empreendedorismo na veia, né? Mas eles já eram grandes empreendedores, porque o empreendedorismo ele veio agora, né? A gente, nesses últimos tempos, né? Essa palavra empreendedorismo, ela se massificou de alguns anos para cá. Então, meu pai de fato sempre empreendedor, um grande formador de opinião. A gente chegou ali na região do Parque das Laranjeiras há 40 anos atrás. Meu pai, funcionário de meu tio, que chama Walter, chegou de funcionário, garçom. Minha mãe de salgadeira. E a gente muito novo, eu com 3 anos, meu irmão com 6, porque lá em casa é uma escadinha, de 3 em 3 anos. Meu irmão mais velho 3 anos, eu do meio, 3 anos abaixo, e minha irmã, a mais nova, 3 anos. E aí, a gente começou vivenciando, né, as coisas diárias, do que se faz num botequim. Então, muito salgado, estufa, torresmo, salsicha ao molho, e a tradicional receita da minha mãe do disco de carne, né? E muita pinguinha, cerveja gelada. Então ali eu lembro como se fosse hoje, aos 7 anos de idade, meu pai pegou uma caixa de cerveja, virou ela ao contrário. Caixa de cerveja que você põe em garrafa 600, quando você vira ela, ela fica um banquinho. E aí ele me pegou no colo assim, levantou e pôs e me ensinou a lavar copo. E naquela época tinha aquele negócio de lavar copo, uma esponjinha que você enfiava aqui, e aí ele me ensinou a enxaguar e colocar no escorredor de copo. Então ali minha função, lembro como se fosse hoje, 7 anos lavando copo. Bacana. E aí foi indo, o dia a dia, de família. Então meu pai... Até então, seus pais com seu tio, funcionários do seu tio, eu já estava Não, empreendendo. e aí, é bom até frisar, boa pergunta, é que meu pai trabalhou com ele só 6 anos e comprou o bar dele. Né? E aí ele de funcionário, ele foi dono desse bar. Aí trabalhamos ali mais uns 2 anos e meu pai comprou a nossa primeira casa própria. Então não justificava ter um bar pagando aluguel. Então ele montou o primeiro bar de fato na nossa casa. Então a gente morava no fundo e à frente era um bar. Foi aí quando eu já estava com 7 anos. E ali começou o primeiro nome do bar do meu pai. Primeiro bar do meu pai com o nome de Ula Ula Bar, no Parque das Laranjeiras, há 40 anos atrás. E aí muitas coisas foi se passando, aprendendo a lavar banheiro, depois do copo. Meu pai muito detalhista, organizado, né? Então ele ia ensinar a encher um freezer, então ele
tinha aquele ritual de limpar a cerveja com aquela franela amarela. Então, cada caixa que você limpava, você tinha que ir lá na pia, lavar aquela... Porque a gente sabe de fato que a cerveja ela é empoeirada. Se eu não limpar e higienizar, ele vai para o copo do cliente com a camisinha de cerveja, com aquela crosta, com suor do gelo e etc. Então, muito detalhista nos ensinamentos. Então, ia encher um freezer, tinha que limpar, aí você tinha que fazer rodízio de estoque. Ele ensinou eu a fazer estoque, ele me ensinou a abastecimento, layout de freezer. Então, eu já sou muito detalhista com layout. Quando eu vou no supermercado, vejo as coisas bagunçadas, eu me remeto lá na minha infância, e meu pai não ensinou assim. E o que vende hoje é organização. Então, aí depois você começa a enrolar um disco de carne, fazer uma massa de desfiar frango para fazer recheio de coxinha, usar aquele cilindro, não era elétrico, abrir massa. E tudo isso a gente vivenciou no dia a dia, com mãe na cozinha, pai no balcão. Meu pai muito atrás do balcão e eu muito frente, junto com meu irmão. Então, assar espeto, lavar banheiro, atender mesa, abrir casa e fechar, a gente aprendeu todos os dias da nossa vida, desde menino, com nossos pais. E os três no negócio? Minha irmã, mas não era muito, não. Mas mãe na cozinha, pai no balcão e eu e meu irmão na frente sempre. E isso foi toda a nossa infância, toda a nossa vida. Perfeito. E aí, como que foi a maturação até chegar no Aquários? Em 2000, meu pai, então eu conciliava, né? Eu, apaixonado por futebol, eu jogava futebol. Entrei lá na Ovel com 10 anos, então eu treinava de manhã, estudava à tarde e trabalhava à noite com meus pais. E aí, esse sonho da bola, aliado ao lado profissional, que é o que a gente aprendeu a fazer, com 15 anos para 16 eu fui para o Guarani em São Paulo. Então eu joguei no Guarani dos 15 aos 19. Então jogou profissional mesmo. Não, eu estava na fase ali de juniores e aí eu fui e machuquei o joelho. Já tinha tido uma cirurgia aos 15 anos e com 19 a segunda. E aí aquela incógnita, né, de realizações, ser jogador de futebol, tinha muito potencial, né? Naquela época, estava num grande clube, né? Na época, Guarani era a maior base de futebol do Brasil. E aí, cheguei em Goiânia, aquela época a fisioterapia era muito atrasada do que se vê hoje, né? Então, você machucava uma lesão de menisco, demoraria 1 ano para recuperar. E nessa questão de não ficar em São Paulo e vir para Goiânia para tentar fazer uma cirurgia ou fisioterapia, meu pai me chamou e falou, tem uma oportunidade ali no Jardim da Luz. Ele costumava até dizer, né, é o pior bar da região, mas lá tem ponto. Então meu pai sempre falou assim, como é que você analisa um ponto? Primeiro, ele é costa para o sol nunca vai entrar dentro dele. E o lote era muito grande, era um lote que era para ser feito... Deixa eu só refrisar aqui, olha a dica. Costa para o sol nunca entrar nele. Se você vai montar um restaurante ou uma loja, que seja ela qual for, tem que ter esses detalhes. Como é que você vai... Se você coloca com o sol entrando lá dentro, você vai ter que gastar com todo, vai ficar uma casa mais quente, você vai ter que investir. Então, assim, se você antes de empreender, pega essa jogada, procura entender posicionamento de sol e nunca abra um negócio onde o sol bate na cara dele. Perfeito. É um desafio a mais. Perfeito. Mais custo, mais gasto. E aí, como que... Aí, prosseguindo a história, né? Meu pai dizia, lá é o pior ponto. Então, era uma esquina ali no Jardim da Luz, para quem conhece. É uma esquina onde era uma sala comercial feita. A dona do imóvel, ela fez uma sala, mas ela tinha previsão passeio. Só que ela não deu conta de fazer esse projeto. E ali, de fato, era um botequim. Meu pai falava o pior da região, mas ele tinha essa visão. Ele falou, meu filho, pega, lá tem costa pro sol, e aí vocês vão crescer o bar nessas salas que ela não fez. E aí, naquela situação de bola, fui e peguei ele. Meu pai me pagou. Quanto custou o Aquários? O Aquários custou
R$ 700 em dinheiro, o ponto. Assumi uma dívida de energia de R$ 78 e uma de água de R$ 49. Esse é o valor do Aquários. E aí ele já tinha um barzinho dele nas imediações do Parque das Laranjeiras ali, né? Sempre uma portinha, a forma de trabalhar. Ele nos deu 10 caixas de cerveja, nos deu uma estrutura, né? Lá já tinha uns freezer desse ponto. Esse barzinho era do filho da dona do imóvel, que nunca abria. Ele só abria, interessante, Guilherme, que ele só abria o dia que ele jogava bola. Então ele jogava bola com os amigos, depois da bola, terça e quinta, ele ia lá e abria, tipo a pelada deles era das 4 até o sol se pôr. Então eles ficavam lá das 7 às 10. Então ele abriu o bar 2 vezes por semana e vendia cerveja para os amigos. Então lá não tinha uma operação. Uhum. Existia, mas não era sequência, né, dos dias da semana. Não tinha rotina. Não tinha rotina. E aí a gente caiu para dentro. E aí eu toquei o bar 4, 5 meses. Na época meu irmão Marcelo tinha uma lanchonete na faculdade de zootecnia, lá no Parque Ateneu, ali no campus 2 da PUC. E aquela época a gente muito novo, solteiro, meu irmão, a gente trabalhava divertindo, né? Então, assim, sempre tive um dinheiro para comprar um tênis, uma calça, a gente ia nas festas. Então, assim, a gente começou a empreender, mas a gente levava isso como uma diversão. Então, a gente trabalhava divertindo. E meu irmão vendeu a lanchonete dele na faculdade de zootecnia, veio trabalhar e assumiu o bar e eu fui para a Suíça tentar a bola. Minha prima morava na Suíça, minha mãe criou uma prima minha que chama Kênia. Ela morou lá em casa dos 15 anos aos 18 e saiu da nossa casa para ir para a Suíça tentar a vida trabalhando. E ela tinha esse hábito de vir na nossa casa, de férias. E aí ela tinha vindo de férias, falei, Kênia, leva eu, estou melhorando o joelho até janeiro, até o que? Isso era novembro. E eu quero tentar a bola, bom, mas documento. Então, assim, é muito difícil você ir na tora. Tudo na tora é muito difícil. E aí eu fui, arrisquei. Com a imaginação de querer buscar o futebol. Ó, porque eu estava naquela transição, 19 para 20 anos. Você sai do júnior para profissionalizar, mas você está machucado, as portas vai fechando. E aí o que eu fiz? Cheguei na Suíça, 31 graus abaixo de zero. Cheguei lá em fevereiro de 2001. 2001. O que aconteceu? 31 graus abaixo de zero, francês na televisão, minha prima saía para trabalhar 6 da manhã e voltava 8 da noite, com 2 filhos. Primeira coisa que eu falei para ela, enquanto eu não consigo nada na bola, dispensa sua empregada. Empregada na Suíça é muito caro, né? Uhum. Olhar menino, fazer os... Falei para ela, Kênia, eu só não sei passar roupa. Pô, para lavar, cozinhar, dar banho no menino, pra levar para a escola, então você já vai tirar esse curso. Eu vou te ajudar, você está me ajudando, até ver o que a gente vai fazer. E ali eu assumi uma casa e 2 crianças, Luca e Rubem, né, os primos, filho da minha prima. E aí eu tinha um hábito, 6 meses depois dessa rotina de casa, liga a televisão francês. Você não entendia nada. Você abre a cortina, até a árvore está branca. Você abre a porta para sair, você tem que pegar uma pá para tirar a neve. Então, tudo uma loucura de reflexão na vida. Quando deu 6 meses, eu tinha o hábito de levar e buscar na escola. Então, quando eu ia na escola buscá-los, eu passava numa padaria antes de ir embora para comprar o pão do dia seguinte. E ali na padaria eu vi 3 caras falando português de Portugal, sobre futebol, time do bairro. Aí eu abordei eles, falei, cara, me apresentei, né? Falei, irmão, beleza, sou brasileiro, tô na casa da minha prima, já tem 6 meses, leva eu para jogar com vocês. Tem potencial. Eu vim para a Suíça para jogar bola. Os caras, consequentemente, já conheciam minha prima, pegou o número da casa da minha prima e aí eu comecei a jogar num time da 5ª divisão, treinava terça e quinta e jogava uma vez por semana, sábado ou domingo. Então eu joguei para esse time 5 partidas, é um time da Challenge League, que é uma 2ª divisão, me viu, já me pegou, já me deu moradia, arrumou um emprego, e aí eu
ilegal no país, eu estava de turista. Então fizeram todo um aparato de Cruz Vermelha, como se eu fosse refugiado no Brasil. Liguei em Goiânia, no meu pai é amigo, sempre formador de opinião. Então o delegado do distrito do bairro, frequentava o bar do meu pai, advogado, juiz. Então meu pai conseguia fazer no empreendedorismo, ele juntava boas pessoas. Ele ligou para o delegado forjou uma ocorrência, e na época fax. Chega um fax na Suíça certinho, com esse documento e o meu passaporte, a gente foi na Cruz Vermelha e conseguimos um permisso. Então, com permisso, você pode estar no país e executando aquilo que você quer, ou trabalhando. Então, eu jogava por esse time, né, um time de Challenge League ali na cantão de Neuchâtel, perto de Lausanne. E aí o dono do time, um português de 40 anos de Suíça, 20 ônibus, 10 indo para Portugal e 10 voltando, fazendo translado de pessoas, de encomenda. Um cara de muito sucesso no que fazia, grana, muito influente. Me levou na Cruz Vermelha, organizou minha documentação. Então eu jogava para ele, ganhava 750 francos suíços por partida. Na época era 1 por 2, um franco era R$2, e me arrumou um emprego na Philip Morris. Cigarro Marlboro, das 6 da manhã ao meio-dia. Então eu trabalhava das 6 da manhã ao meio-dia, treinava, descansava à tarde e se treinava à noite. E aí com essa grana, meu irmão assumiu o Aquários, a gente foi ajudando, conforme a gente podia. A fazer um banheiro, dinheiro na conta. Quero comprar um equipamento, dinheiro na conta. E aí eu fiquei na Suíça, resumindo, 4 anos. Nesses 4 anos vim no Brasil uma vez 20 dias e voltei. Então em 4 anos eu joguei em 4 times. Tudo que eu ganhava eu guardava. Nunca fui para balada na Suíça. Então minha vida era trabalho, treino, e aos domingos, quando não tinha jogo, eu ia à missa. Sou católico. E aí aprendi o francês com a freira. Uma freira espanhola, o padre era espanhol, gostava muito de mim. Então, minha rotina na Suíça era essa: trabalhar, dormir, alimentar, jogar bola e ir à missa. Então, 4 anos estive por lá. E aí, à época, depois de 4 anos, o bar pegou. Meu irmão falava: vem embora, não dou conta. Não dou conta porque tá difícil, cresceu, aí não cresceu em... Aí você já estava com quantas salas que vocês já tinham pego? Aí o lote, ele tinha 30 de fundo e 65 de amplitude, uma esquina. Foi feito um muro de 15 de fundo, então ele fez uma área. Nessas 4 salas que era para ser, ele fez uma área. Puxadinho, meteu mesa, bistrô de madeira, quiosque, ombrelones. Aí foi quando a gente começou a trabalhar o ambiente. Meu irmão muito detalhista, meu irmão gosta de obra. Eu já não gosto de obra, não tenho dom para obra. Eu tenho dom comercial, preparar um garçom, conheço muito de produto, manutenção, lidar com as pessoas, carisma com o cliente, bater papo, foco com o cliente, fazer pesquisa dentro do restaurante. E meu irmão sempre muito detalhista na obra. Então eu sempre gostou de planta, palmeira, ele mesmo chegava lá, ele mesmo plantava. E aí foi criando cara de restaurante. As pessoas sempre gostou de estar perto do Aquários. Nosso problema nunca foi cliente. Nosso problema nos primeiros 10 anos é o que acontece, é falta de gestão. E aí, como eu disse no início, a gente trabalhava divertindo, então a gente sempre fez o dinheiro chegar, mas ele batia e ia embora, por falta de gestão. Me fala um pouco mais sobre isso. E o que vocês aprimoraram de gestão? O que vocês foram entendendo com o tempo? Aí, assim, depois da Suíça, só para resumir, eu fui para a Inglaterra. Meu irmão falava, vem, eu falava assim, não, eu quero comprar um imóvel. E um amigo de infância muito bem dentro de Londres, ele era entregador, courrier, etc. Vem para cá, é bom, eu te ajudo. Cheguei em Londres, eu acredito muito que Deus tem... Ele tem para te dar é aquilo. Não adianta você ir para qualquer lugar no mundo e falar, eu vou buscar isso. Não, é o que Deus tem para você. E a gente tem que ter a sabedoria de saber fazer essa leitura. Então eu cheguei em Londres para ser courrier, que é o que dava grana com moto. Muito sofrido, frio, chuva, mas é o que dava grana.
Tentei, não deu certo, acabei numa pia de um restaurante italiano com 26 unidades dentro de Londres, chamava Bertorelli, uma rede de restaurante italiano dentro de Londres. Então eu cheguei na pia de panela, um serviço terrível, pior que pedreiro, né? Restaurante em Londres, Nova York, a gente sabe que é book, é reserva. Então você chega no restaurante sabendo quantas pessoas vão estar lá o ano inteiro. E Londres é a segunda cidade mais visitada do mundo, centro de Londres, num bairro chamado Covent Garden, bem ali no miolo, Big Ben, London Way, Oxford Street. E eu caí nesse restaurante de paraquedas, sem inglês, e Deus foi tão bom que o cara da máquina de prato, que é do lado da pia de panela, chama Amará Keita. Até hoje um grande amigo meu, ele mudou do Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, que é uma cidade africana. Ele migrou para a França com 7 anos e chegou em Londres com 22. Foi quando a gente se encontrou. Então ele era francês. Então, pelo francês fluente, ele me ensinou as coisas em inglês. Ele traduzia para mim. Então, um chefe completamente louco. Cozinha, Guilherme, é muito difícil fora do Brasil. A gente percebe isso no nosso meio. Muita droga dentro de cozinha, né? As pessoas, para conseguir vivenciar a rotina de uma cozinha que é tão dura, a maioria são drogados. São viciados em droga para poder dar conta do recado. E aí aquilo me assustou muito. Então, chefe quebrando prato, o brasileiro, burro, filha da puta, limpa aqui. Então, pô, eu nunca tinha visto isso. E aí minha função era as panelas, porque todo restaurante de massa, então é uma frigideira para cada prato. Então, assim, você tem 70 frigideiras indo e voltando a todo momento e correria. E minha função era as panelas, frigideira e varrer a cozinha de 10 em 10 minutos. E aí me assustou muito nesse ambiente. Então eu vi nego dar facada no outro, porque tá drogado, e o outro mexeu com o outro e enfiou a faca pela metade. Eu vi com meus olhos, aí o cara sai correndo. E aquilo... hoje eu interpreto como a escola da minha vida na gastronomia, né? A dureza de Londres, de estar sozinho, de estar lidando com a dor da saudade, de estar tendo uma grande oportunidade no Brasil, pai, mãe, irmão falando, vem, estamos te esperando. E eu falo, não, tem uma missão aqui. Resumindo, fiquei em Londres 3 anos e 8 meses, trabalhei de domingo a domingo, de 15 a 18 horas, sem falta e sem folga. Então eu trabalhei, repetindo, 3 anos e 8 meses, de domingo a domingo, sem folga, no mínimo 15 horas. A maioria das vezes 18. Morava a uns 30 quilômetros do local. Então minha vida era dormir, ônibus, trabalhar, comer e os afazeres normais de uma rotina. E Londres foi a escola da minha vida. Então eu aprendi dentro de Londres a força do equipamento. O que é ter equipamento? Eu aprendi... Sim, mas muito reto o que é ser um chefe de cozinha. A gente sabe que Goiânia, São Paulo tem. Caldas Novas, Goiânia, Rio tem menos. BH menos ainda. Não tem chefe. E o que é ser um chefe? Ser chefe é ter gestão de pessoas. Ser chefe é saber gastar o dinheiro do restaurante. Ser chefe é formar pessoas para você trabalhar menos. Então, ser chefe não é ter roupa. Ser chefe não é ir para Camburi ali e falar assim, ó, tá aqui meu diploma. Então, assim, Goiânia, cara, Goiânia tem chefe, tem o Ian. Por que, Boni, que ele é chefe? Porque ele tem restaurante, ele conhece a dor. Então, não é desfazendo de você que pode estar me assistindo, que está querendo, não. Ser chefe é muito mais além que uma roupa e que o seu diploma. E que simplesmente fazer comida, né? E fazer comida... Muita gente faz, né? A gente faz. Então, não é ser exigente. Se você quer ser um chefe de verdade, gestão de pessoas, conhecer de equipamentos, saber gastar o dinheiro do restaurante e principalmente formar pessoas para você pôr a máquina para andar. Sozinho você não vai dar conta. E normalmente eles não têm esse perfil, né? Eles gritam muito. Eu vejo a gritaria, a brigaiada dentro de cozinha meio que normal, mas eu não acredito nessa gestão. Eu acredito numa gestão onde a gente trabalha o ambiente, trabalha o cardápio do colaborador, o que ele come, o banheiro que ele usa limpo, cheiroso, né?
é o nosso cliente interno. A equipe é o cliente interno. Então, se você não trabalha isso, não respeita as pessoas, então no nosso restaurante é exigência nossa. Trabalhar o ambiente é função minha, da minha esposa. A gente trabalha o ambiente, trabalha a falta de respeito das pessoas. Às vezes a gente está lidando com várias culturas, né, que migram para Goiânia, mas a gente é muito enfático nisso. Não é gritando, não é brigando, então é isso. É cuidando do colaborador como a gente cuida do estabelecimento para que os nossos clientes venham até a nós. Perfeito. E como é que é a gestão do Aquários hoje? Gestão do Aquários, eu costumo dizer que ela vem de uma transição, né? O Jardim da Luz tem 25 anos, vai fazer agora, em novembro. A gente trabalhou 11 anos errado, 10, 11 anos errado. Como que é isso, Boni? Isso. Sabia fazer as pessoas chegar pelo ambiente, pelo banheiro limpo, pela alegria das músicas que a gente escolhia, os DVD que a gente colocava, a galera sobre qual o público-alvo que a gente trazia. 2 faculdades atrás, Unip Fazan, toda uma região sul de Goiânia, Parque Ateneu, Maria Elisa, pegava Senador Canedo. Ou seja, eu costumo mensurar que o Aquários ele deu uma ênfase no segmento, porque se você pegar o perímetro urbano de Goiânia, Postão, Aparecida, Ceasa, correto? Uhum. Da BR para cá era o point. Então a gente pegava Aparecida da BR para cá, a gente pegava Senador da BR para cá, Novo Mundo, Serra Dourada ali, Jardim Brasil, Aruanã, Riviera, Parque Ateneu, Maria Elisa, Fabiana, Jardim, toda aquela parte da BR era o point da galera jovem. E aí, então assim, você trabalha um banheiro limpo, gestão de atendimentos, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu fui garçom muitos anos dentro do meu restaurante lotado. Então eu e meu irmão revezava. Um dia ele ficava no caixa, eu de garçom, um dia ele de garçom, eu no caixa. Então esses 11 anos foi uma escola onde, teoricamente, por falta de gestão, a gente quebrou 3 vezes. O que é quebrar 3 vezes, Boni? É você não pagar imposto, é você ter 25 funcionários e assinar só os líderes e não assinar os restantes, rotatividade lá em cima. Então, é a faculdade da vida profissional, você tá igual segue em tiroteio, né? E aí você vai tomando paulada e aprendendo com as pauladas. E isso demorou 10 anos para a gente entender que a gente sabia fazer o cliente chegar, o dinheiro entrava na gaveta, mas ele já ia embora. Já chegou, Guilherme, segunda-feira, de eu amanhecer com 150 mil reais na mão. Ao longo do tempo, a transição do cartão, né? Mas antigamente entrava muito dinheiro nas empresas. Então eu tinha 150 mil. Eu tinha 20 mil na meia, 30 no bolso. E aí qual que era o meu foco? Domingo à noite, primeiro foco, pagar funcionário. Então pagava funcionário e não pegava nenhum recibo, porque eu não tinha um departamento. Então você é garçom, você compra, você vai para o Macro, você vai para o Carrefour, você vai para o Ceasa, e aí com o dinheiro você vai pagando. Então assim, não tinha departamento financeiro. E aí ao longo, apanhando, a gente foi colocando em gestão quando eu, primeira atitude, trouxe minha cunhada para trabalhar, a esposa do meu irmão conosco. Convidei ela era uma vendedora de loja de shopping, falei, vem trabalhar conosco. A questão não era nem, talvez, a competência, mas eu foquei na confiança. Se eu trago a minha cunhada, tem alguém mais para poder nos ajudar, porque é da família. E logo depois eu trouxe a minha esposa, que é a Ludmila, né? Que hoje é minha esposa, mãe, nós temos 2 filhos, ela é administradora formada. Ela trabalhava numa multinacional chamada Gerdau, vendedora de ferro e aço. Eu trouxe ela para nos ajudar, para dar uma revolução. Muitos problemas, Então você pode dizer que a virada de chave foi quando as mulheres entraram no Foi negócio. quando a gente já veio de uma empresa familiar. Quando as mulheres vieram, e aí minha esposa, muito técnica, trabalha desde 13 anos de idade, cabeleireira, depois trabalhou de vendedora, e muito dinâmica, né? Questão de planilha, né? Então, primeira coisa, vamos comprar ela tinha uma impressora, você vai pagar com recibo, aí são... Então ela começou a implantar
dentro do restaurante processo. Então, respondendo sua pergunta, quando você fala assim, hoje o Aquários, como o Aquários é gerido? Depois de bater tanta cabeça, de ter vendido muita grana e não ganhado nada, só divertido, como eu disse lá atrás, a gente começou a implantar processo. Então, processo de caixa, montamos RH, montamos financeiro, organizou o pagamento, pagava comissão por semana, no dinheiro. Aí no dia seguinte eu pagava boleto. Eu cheguei a ficar 1 hora em fila de banco para pagar boleto. Eu não tinha a habilidade de entrar, baixar um aplicativo, né? Até porque não tinha um financeiro. Então é muita coisa, você acaba sendo engolido pelo próprio negócio. E aí minha esposa, junto com a minha cunhada, foi departamentizando, cada um foi fazendo o que tinha que ser feito, e a gente foi se achando no negócio. E hoje, nos nossos 3 restaurantes, né, eu sou comercial. Então, o produto, a indústria, garçom, as parcerias com a indústria, contratos, entrar no futebol com o boné do Aquários, participa um pouco do marketing, captando oportunidades, sou eu. E minha esposa hoje é o fundo, né? Fundo do restaurante. Então, todos os processos na mão dela, RH, financeiro, estoque, manutenção é comigo, garçom, é isso. E a cunhada e seu irmão? E aí, pós-pandemia, Guilherme, a gente fazendo uma reflexão, né, de toda essa história, a gente decidiu separar a sociedade pelo fato de que eu e meu irmão, a gente sempre se deu bem, a gente é muito diferente nos pensamentos. Então, ele muito detalhista de tudo que faz, né? Muito detalhista, gosta de coisa boa. Isso é uma escolha, não é um defeito. E eu mais da prática, mais do resultado. Eu saio de casa, assim, até é bom testemunhar isso, eu saio de casa para ser vencedor, vitorioso. Eu saio de casa depois dessa transição de gestão do Aquários, quando eu assim, uma luz no fim do túnel, quando eu enxerguei que empresa tem que ser no azul, eu saio de casa para ganhar grana. E aí, não que o meu irmão não seja assim, mas a pandemia, ela colocou uma coisa muito forte no meu coração. Eu não morri. Você não foi nossa vez, da grande travessia. Mas aí eu senti no coração o desejo de seguir carreira solo. E informei isso a ele. A gente... Não foi bacana, né? Porque você separar a sociedade. Eu e meu irmão foi criado junto desde menino, né? A gente dormia na mesma cama. Então, as roupas eram igual, eram as mesmas roupas. Não tinha o meu tênis e o tênis dele. Então, nossos pais nos criou muito junto. Então, cortar esse cordão umbilical foi muito dolorido para ambas as partes. Mas eu senti no meu coração que eu queria seguir sozinho, eu e minha esposa. E aí, a ocasião, a gente já tinha um Aquários Marista, né? Que veio em 2018, com a inauguração, essa oportunidade. E aí eu fiquei com o Marista, ele ficou com o Jardim da Luz, nessa pós-pandemia. Então a separação foi de restaurantes. Você fica com o melhor aí. O Jardim da Luz me toma 75% do meu dia de trabalho, muito maior, né? Eu vou pro Marista, a gente acerta, fizemos um valuation, colocamos na mesa, acertou. Quando foi aí, uma semana depois, ele realmente cansado, né, do porte que é o aquário, do quantitativo de funcionário, do que tem que ser feito para tocar a casa, ele resolveu me vender. Então eu fiquei com Aquário Jardim da Luz e Aquários Marista. E parcelamos essa compra. Pagamento. E aí ele abriu o Aquários Hall da Glória, do jeito dele, do jeito que ele trabalha, do jeito que ele gosta, do jeito que ele gosta de reforma. E hoje ele está com o Aquários Hall da Glória muito bem, por sinal, né? Uma casa bonita, enxuta, né? E ele trabalha lá, ele e a esposa dele, junto com... E você ficou com o Jardim da Luz? Eu fiquei com o Jardim da Luz e com o Marista. E aí a pandemia veio nos ensinar, né? Como eu te disse. Era uma coisa que eu ia te perguntar. Como que foi a pandemia para vocês? A pandemia foi... Na verdade, nós quebramos, né? Sem fechar. E aí o que não fecha? Persistência. Meu pai sempre
nos ensinou. Meu pai falava assim, ó, nunca abale com os problemas, seja perseverante sempre, vivencie diariamente uma rotina de trabalho de segunda a segunda que não dá errado. E é verdade, cara, se você trabalha, seja no que for, de segunda a segunda, respeitando uma rotina de trabalho e não abala com o problema, seja ele qual for. E aí a pandemia, ela, na verdade, quebrou todo mundo, né? Se você fosse para matemática, ser muito focado em números, todo mundo fecha. E aí a gente fica persistindo, né? Aí você vai reinventar. A gente vai para um delivery, eu vendia 1 milhão por mês, vendi no primeiro mês 30 mil num delivery. Então, assim, é uma quebradeira gigante. Aí você vai, em vez de ficar chorando e desistir, você vai passear em São Paulo na internet, procurar uma embalagem melhor, desenvolver uma caixa de papelão, aí você busca um parceiro, põe logomarca para essa caixa ficar mais barato. E aí na pandemia a gente, com 101 funcionários na unidade Jardim da Luz, a gente ficou com 8. Aí tinha que acertar com 97. E não tinha o dinheiro, porque nós estávamos naquela transição, né, de gestão. Na verdade, já tinha um bom tempo que tinha gestão, né, mas não tinha as reservas, grandes reservas. E aí a gente foi reinventar. Então aí no segundo mês você pula para 120, a embalagem já está top, aí eu era entregador, minha esposa no caixa pegando pedido, 2 cozinheiros e um auxiliar, aí você traz 3 garçons para ajudar nas entregas e foi indo, reinventando, Marista fechado, porque a gente tentou reabrir o Marista no delivery, mas não pegou, peguei o celular do Marista, fiquei no Jardim da Luz, e foi acumulando uma bola de neve de dívidas, né? Aí logo depois veio a retomada, aí você volta a música, volta a feijoada, aí você já começa 250 mil de novo. E hoje, nesse momento aí, 3 anos pós-pandemia, fizemos agora, ou vai fazer, o que acontece? A gente retomou muito bem. Hoje eu já quitei meu irmão em 2 anos, quitei a parte dele. E em novembro do ano passado fez 1 ano que eu abri Quintal do Boni no Parque das Laranjeiras, nossa 3ª casa. Bacana. Então hoje esses 3 restaurantes meus, a gente tem 200 colaboradores, mais 20 que extras, informais que sempre está fazendo. Então a gente trabalha hoje 220 funcionários e graças a Deus eu acredito que toda essa história que eu resumi, essa experiência vivida, hoje a gente tem uma empresa com cara de empresa. Sólida. Sólida não é aquela questão de ter uma grande empresa com comportamento de botequim, sem gestão. E quais foram as grandes lições da pandemia para você, se fosse pontual hoje? A maior lição da pandemia para mim foi aprender a refletir as coisas. E nessa reflexão eu olhava para mim e falava assim, cara, eu nem Covid eu peguei. Tô todo dia na rua entregando. Alguma coisa precisa ser mudada. Foi quando surgiu esse desejo de seguir carreira solo. E aí, hoje a gente trabalha do mesmo jeito que eu trabalhava, né? E aí, a perseverança, a gente via as pessoas morrendo, amigos morrendo, cara. Fala assim, cara, será que eu vou morrer? Mas eu vou seguir, né? Então deu certo, Guilherme. Eu acho que pandemia, o que ficou gravado vamos refletir a vida aqui. O que precisa ser feito para melhorar? Eu não morri, então vamos embora para frente. Perfeito. É isso. E como que foi essa virada do super simples para o lucro real? Você que tem um próprio negócio, primeira coisa você tem que focar qual o regime fiscal. Procurar entender, cara. Porque eu costumo dizer que o lado jurídico da vida, né? Advogado, e o lado da questão contábil da nossa vida, você tem que entender. Às vezes você está tipo um cego no tiroteio ali dentro do seu negócio, você não dá importância onde tem que dar. Então, o lado fiscal é o primeiro, e ter um bom jurídico para te ensinar a ter comportamento de empresário. Né? Então foi isso, a falsa promessa de que o super simples é um baita negócio. Ele é um baita negócio até você conhecer
da lei do super simples, das dinâmicas que eles nos impõem, né, a situação fiscal, né? E aí, se você fatura até 140 mil, até que compensa. Mas você vai ter que gastar energia, ficar com coisinhas que te tomam tempo para poder fazer com que você pague um imposto que você consiga pagar, né? E aí e bar, cara, o cara vai montar um bar que vai vender 150 mil, não pode. Porque você tem que comprar produtos, tem que pagar aluguel, você tem que investir em marketing, você tem que FGTS, INSS, férias, 13º funcionário. Então, o segmento da gastronomia, os seus ganhos dele vai de acordo com a proporção que você vende. Então, assim, eu não conseguiria hoje abrir um bar que vendesse 100 mil reais. É muito esforço. Muito esforço, você vai ganhar o quê? Nem 10. Então, você chegando e abre em busca de um faturamento, 500 mil, 400 mil no mínimo, para você ter um ganho favorável para aquilo que você gasta energia lá. E aí, voltando, a questão do super simples, na minha visão, é a falsa promessa se você não foca no lado contábil da sua empresa. Então, eu vendo quanto? O que o país, o que o sistema do país me mostra? Eu posso ir até onde com o super simples? Tem que conhecer. E de 10 contadores, a turma da contabilidade aí vai me desculpar, de 10 contadores que está no mercado aí, 9 é figura. Não entrega. Eu te cobro 400, 600 reais, baratinho, mas você não entrega, você não vale nem 100. Você está cavando um buraco para mim entrar. Então a gente tem que ser muito radical com aquilo que vai nos afundar lá na frente. E a conta chega. Né? Então, transição do lucro real. O dia que eu entendi de super simples, presumido e lucro real, cara, lucro real te faz dormir de noite, né? Então, assim... Por que você fala que te faz dormir de noite? É porque você não fica exposto. Qual que é o seu primeiro adversário? Você mesmo. Será? O que vai acontecer? Porque a carta vai chegar. A bola de neve vai acontecer. E aí a decisão de quem? Não adianta você chorar que seu contador é ruim ou ele é muito bom. A culpa é sua. E foi quando eu entendi isso. Depois de ter quebrado 3 vezes. O que é quebrar 3 vezes? É você ficar inadimplente. A maioria das pessoas quebra e fecha e vai embora, porque ele não aguenta a pressão. Não, nós quebramos e ficou lá. Eu sempre, nessas quebras, foi um aprendizado. O que é a quebra? Eu nunca devi fornecedor. Eu devi banco e imposto. E banco e imposto não te leva para cadeia. O Brasil, gente, é isso aqui que eu estou falando. Eu dou a cara aqui para bater, né? Porque eu sou um empreendedor que não tem que... É preto no branco, não tem que ficar fingindo as coisas. O que é, gente. O próprio país faz com que você tenha esse tipo de comportamento, porque senão você nem permanece e muito menos cresce. Eu não permaneço e nem cresço. Então você tem que ter as suas estratégias que o próprio país te faz fazer. Então a gente sabe do problema político que a gente tem, a gente sabe da dificuldade de ter o nosso negócio, os números não mentem, né? Quantas empresas abrem e fecham antes do 2º ano, esses dados clichê que a gente vê falar toda hora. Então, você empresário, conhecer o lado fiscal, soube lidar com isso, com um contador no qual você tem contato com ele, um contador que você fala com ele, cobra. Então a solução não é ter um contador de 400 reais, de 800. Você tem que ir para um escritório sério, você tem que ir com um contador sério, né? Que tem estrutura de fazer. E aí esse lucro real me deu essa visão. Então o que é dormir de noite? É eu não ficar preocupado, gastando energia com preocupação e exposto a conta chegar depois. Então, se você busca um faturamento e a conta está fechando no azul do que você tem que pagar de imposto, irmão, você está no caminho certo. Caso contrário, nem abra seu negócio. Guarda o dinheiro. Perfeito. Seu contador, quer falar o nome dele? Você é satisfeito hoje?
Sim, Luciano Vasconcelos é um amigo, né, da nossa paróquia, é meu amigo de futebol e um cara que... Guilherme, você quer ver um cara de sucesso, cara? Olha como ele é na família dele. Quer ver um dono de bar de sucesso? Como é que ele é na família dele? Eu costumo dizer que a família é a maior empresa do mundo. Então a minha família é minha casa. Depois que vem um aquário. Se você não tem sucesso na sua casa, meu irmão, vai ficar... Tô dizendo que você não pode ter sucesso. Então a minha primeira empresa é lá em casa. Segundo, os restaurantes. Então o Luciano, a gente analisa, né? Então um cara, um amigo da paróquia, um cara com baita carreira profissional como funcionário, trabalhou na Coral, Grupo Coral, Marajoara, Arroz Tio Jorge. Então ele era um contador de indústria, contador com 15 funcionários por trás, chefe da contabilidade dessas indústrias. E aí a indústria, ela às vezes corrompe o cara, né? Ele tá em lá um bom salário, ele é aí o dono chama e fala assim, tem que fazer isso aqui. Aí o cara é sério, o cara fala, isso aqui, o meu vai pra reta. Aí ele resolve empreender, e aí o medo pega ele, fala, será? Eu tenho 15, 20 mil de salário aqui, se eu for montar um escritório. Aí ele me procurou, pede conselho. Irmão, chuta o medo e segue. Eu preciso revolucionar meu lado fiscal. Eu já tomei paulada de 4 contadores. Eu preciso resolver isso aqui, cara. Eu preciso dormir de noite. Se você montar, você já tem 2 restaurantes, cliente. Fora os que eu vou indicar. É aquela história, o que você faz de bom para os outros, volta 10 vezes para você. Então eu sou muito, essa é a minha bandeira. Perfeito. Então, minha primeira, qual que é a sua bandeira, Boni? Minha primeira empresa é minha casa. O que a gente faz de bom para os outros volta para a gente. Então você vai levantando as bandeiras daquilo que você acredita e pondo em prática. E aí Luciano veio, os 2 primeiros clientes dele foi a gente, eu indiquei mais alguns, e aí eu faço uma parceria com um jurídico que está comigo há 15 anos no preventivo trabalhista, blindando a empresa para fazer ela ficar correta. Um trabalho árduo também jurídico, doutor Henrique Rezende, amigo de infância, morador do Parque das Laranjeiras. O pai dele ia no bar do meu pai. Então eu sou muito apegado à minha... As origens, né? Então, o nosso advogado está há 15 anos conosco, é trabalhista. Índice de ações praticamente zero, pelo nosso segmento complicado que é. E aí o contador é parceiro, e aí hoje já está grande, já há 4 anos que está no seu escritório, e a gente vai... Então, assim, eu não indico o que não é bom para mim, o que não deu resultado para mim. E cobro dos caras, ó, tá deixando a desejar. Cresceu, e aí? Não tá dando conta? Vai contratar? Então a gente sempre junto, jurídico. Eu tenho um jurídico civil, doutor Otávio Forte, amigo de infância também do Parque Laranjeira, sensacional. Tem esse jurídico trabalhista, doutor Henrique, e o Luciano, que é o nosso contador. É uma contabilidade meio que interna, ele só não fica lá, né? Então muita gente sempre, o grupo de WhatsApp, tem 31 grupos de WhatsApp em 3 restaurantes. Então a gente trabalha muito no WhatsApp, demanda, e andando nas casas, em horário de pico. E aquela rotina de segunda a sexta, você trabalha cedo até às 18 horas, vou para casa, não ando na noite, meio de semana, nos restaurantes. É a rotina mesma, casa, trabalho. Como meu pai ensinou. Meu pai, eu vi ele de segunda a segunda, desde quando eu entendo por gente até quando ele faleceu, a mesma coisa, nunca mudou. E ele falava, o sucesso está em respeitar uma rotina de trabalho. Perfeito. E eu costumo dizer uma coisa, Boni. A gente empreendedor, nós somos meio doidos. Mas se a gente tem os 3 pilares em harmonia, que é Deus, saúde e família, o resto, filho, a gente ergue a cabeça e vai. Porque se falta alguma dessas coisas, se te falta Deus, se te falta saúde ou se te falta família, emocionalmente você fica abalado e seus resultados vão ser abalados também. Guilherme, a gente não é perfeito, né, cara? Só que eu saio de casa todos os dias para acertar, cara. A gente não é santo, a gente não... Mas eu luto para ser um cara bom, cara.
Eu luto para poder fazer o correto. A gente é muito assediado, né? Quando você está num cenário, vamos falar assim, 3 restaurantes, então, direto pinta uns figuras, né? Uhum. Vamos fazer isso aqui, vai ser bom. Ah, se você fizer isso, você vai ganhar. Ô, irmão, você está no lugar certo. E a gente, pelo dom da comunicação, às vezes a gente até dana, né? Pô, irmão, se você continuar assim, você vai pro inferno. Então, você está no lugar errado. Eu acho que você veio aqui em busca de algo e eu tô te falando isso é para você refletir. Então, faz isso não, vai dar errado. E a gente ajuda as pessoas conversando, exortando, né? Eu gosto muito dessa palavra, exortação, né? Exortação não é você brigar com os outros, não é você desfazer das pessoas, humilhar as pessoas. Quando você tem propriedade daquilo que você está falando e saiba direcionar as palavras, que isso a gente chama de exortação, costuma dar resultado, viu? Eu acredito muito em pessoas. Quer ser empreendedor de verdade, você tem que acreditar em pessoas. Chuta o medo, acredita em pessoas e arrisca. E se cerque das melhores pessoas. E aí você tem que filtrar, né? Então, assim, minha esposa, ela me cobra muito foco. E eu costumo dizer que eu sou do povo, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de ajudar as pessoas. E aí, às vezes, a gente entra num turbilhão que você começa, às vezes, a se perder, né? Então, hoje a minha esposa, ela é um sinal de alerta para mim, é uma parceira minha, uma pessoa maravilhosa, né? Uma boa mãe, uma pessoa na questão de gestão fenomenal, costumo dizer para ela e falo isso para todas as pessoas. Ela é o fundo do Aquários, né? E a gente sabe que o fundo, se não andar bem, a frente também não anda. E aí a gente acaba que se completa, né? Na gastronomia. Em casa e no trabalho. Amém. A gente anda junto o dia inteiro. A gente tem um carro. Então acorda junto e dorme junto, anda junto e vamos seguindo a vida. Parceria em tudo. Parceria. Coisa boa, Boni. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. História fantástica, acho que vários insights aí. Essa questão de, se não é para abrir um restaurante com 400 mil de faturamento, nem pense em abrir, porque realmente os desafios são maiores. Então, essa visão do simples versus real, acho que deu uma intrigada em quem vai ouvir, para começar a realmente investigar. E é isso que eu busco no PodGui. A gente trazer conteúdo que vai dar uma provocada para a pessoa falar, epa, eu não sei de tudo. Onde eu estou errando? Eu não sei de tudo, eu preciso me encontrar. A gente tem que ser, eu costumo falar, eu falo isso muito para funcionário, aonde eu vou, é preto no branco, gente, consigo próprio. Não queira ficar vivendo de fantasia, de ilusão, não. Deus é matemático, né, cara? Não tem erro. Então, se você procurar dar importância onde tem que ser dada, você vai ter uma sobra de energia para poder pensar melhor seu negócio. Aquela história, atravessa a rua e olha para o seu negócio, conversa com ele, olha na fachada, olha como que o garçom está andando. Direto eu tenho esse hábito, às vezes a gente atravessa a rua e fala assim, cara, não tá legal, o que tem que ser feito? É se colocar no lugar do cliente, né? Senta, anda, a gente anda nas casas, anda onde eu vou. Eu não gosto de praia. Se eu vou no Rio de Janeiro, eu vou para folhear cardápio, para ver equipamento, para ver como é que tá. Cara, tem as casas. Quer ter sucesso? Cola em quem tem sucesso. Não tem outra coisa. Então, se você está buscando ser realizado, ser diferenciado, aprende onde o sucesso está. O sucesso ele conversa com a gente. Basta você ter a percepção e ter a mudança de comportamento e ir em prática, ir para a luta. Excelente. Uau, que bate-papo massa, viu? Beleza. Obrigado, Boni. Pessoal, esse foi mais um PodGui, nosso podcast de empreendedorismo. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de dar o seu joinha, seu like, comenta nesse vídeo, compartilha com quem realmente precisa desse conteúdo para poder melhorar os seus negócios. Te vejo na próxima. Até lá!